planeje-se. Pessoas generosas planejam ser generosas. E alguns vão dizer assim: eu pensei que generosidade era simplesmente abençoar umas pessoas de vez em quando, ver alguém pedindo, ajuda, estender a mão, ou só saber de alguma necessidade, então ajudar, ouvir um sussurro divino para pagar a conta de alguém que está atrás na fila, seja no mercado, na lanchonete, e fazer isso. Pastor, eu achei que isso era generosidade. A maioria das pessoas agem assim na maior parte do tempo. Você vê uma necessidade, se esforça para ajudar, ou você ouve histórias tristes e aquilo toca o seu coração, então você procura fazer algo, ou você vê fotos de crianças chorando, ou de animaizinhos passando fome numa propaganda, ou num evento de arrecadar fundos, e isso motiva você, e você se sente inspirado, ou culpado, não sei, mas você coloca a mão no bolso. Isso não é generosidade, isso é doar, é uma coisa boa, com certeza, mas tem uma diferença. Generosidade é mais poderoso, quer ver? Sabe qual é a diferença? Pessoas generosas não precisam se sentir culpadas para dar. Pessoas generosas não precisam se sentir inspiradas para dar. Elas não são reativas, elas são proativas. Pessoas generosas não dão só para quem está precisando, elas dão para as pessoas que sentem de fazer isso. Elas não dão apenas quando tem uma necessidade, ou quando tem algo sobrando, ou quando o Espírito Santo sopra no coração dela. Pessoas generosas têm um plano, elas se organizam para manifestar a sua generosidade. Quem descobriu isso? Não sei, está na Bíblia. Isaías 32:8, o texto vai dizer: os generosos, porém, fazem o quê? Uau! Planejam fazer o que é generoso. E mais, que é papo para a semana que vem, esse terminar bem, esse continuar, e permanecem firmes, continuam, vão até o fim na sua generosidade. O plano do generoso é expressar a sua generosidade. Eles têm uma decisão inegociável em ser generosos. Quando se trata das finanças, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas, têm um plano. Você pode dizer que não tem, mas a verdade é que a maioria das pessoas tem um plano de como gastar os seus recursos. Em alguns casos a gente consegue ser bem estratégico. Você quer comprar algo, um novo telefone, alguma coisa assim, pesquisa, e procura o que tem o prazo mais alongado, e mais aquilo, e aquilo outro. Será que não tem um cupom de desconto, e tudo mais, e trabalha dali, e vai daqui, e de repente consegue comprar aquilo que queria, depois de muita pesquisa, e muitas vezes está comendo macarrão com salsicha, miojo com salsicha, mas o objeto do consumo vai bem, obrigado. As pessoas generosas planejam não somente em consumir, em comprar, em gastar, mas elas planejam em ser generosas. O pastor americano do século XIX, Henry Bish, diz: o que nos torna ricos nesse mundo não é o que tomamos, mas sim o que damos. Meus filhos e minhas filhas, abracem a generosidade. Eu estou procurando ser intencional na minha generosidade a cada dia. Eu confesso a vocês, é um processo difícil, trabalhoso, longo. Eu escrevi na minha declaração de fé: eu nasci egoísta. Reconheço isso, creio que é um bom primeiro passo. Mas eu não parei aí, eu disse: mas nasci de novo generoso. Desde o dia em que eu comecei a andar com Jesus Cristo, com a ajuda dele, eu tenho procurado abraçar a minha generosidade. Com a ajuda do Espírito Santo, essa natureza que começa a ser transformada, e pode até mesmo nos levar a orar de uma forma estratégica, para que a sua vida seja construída dessa maneira. Não é algo simplesmente que você reage às necessidades, mas é uma estratégia. Eu estou falando de algo poderoso, de um abraçar a generosidade. Uma mentalidade que leva você a orar dizendo: Deus, como eu posso fazer a maior diferença na vida das pessoas? Deus, como é que eu posso multiplicar aquilo que eu já recebi do Senhor? Deus, como é que eu posso ser uma bênção para as pessoas ao meu redor? Uma estratégia, não é algo ocasional, mas intencional. Não é algo emocional, mas algo planejado, desejoso, ser um canal da bênção de Deus, aonde Deus plantou você. Porque quando eu falo que Deus é que sabe os planos que tem a seu respeito,
Juliana fala sobre isso, essa nossa paternidade. Deus tem um plano desenhado para mim, Deus tem um plano desenhado para você. Só que a gente se empolga com isso. Alguns ainda estão com dificuldade de se empolgar sobre Deus tem um plano sobre a sua vida, mas fica pensando sobre aquilo que eu posso receber, aquilo que eu posso reter, aquilo que eu posso ganhar. A minha oração nessa noite é que venha uma unção de Deus sobre nós nesse lugar, e você possa ser apaixonado pela generosidade, começar a orar e dizer: Deus, como a minha vida pode manifestar o teu amor para mais vidas? Deus, como é que eu posso abraçar esse estilo de vida, de que por onde eu passar, fique por trás de mim um rastro da tua bondade sobre a minha vida? Abrace a generosidade. Nós precisamos refletir sobre tudo que Deus colocou sobre os nossos cuidados e planejar fazer uso disso com sabedoria. E é lógico, as finanças fazem parte do pacote. Deus nos considera como mordomo, e queira Deus de que nós sejamos servos fiéis. Não sei se você se esqueceu, mas eu e você estamos cuidando de algo que não é nosso, inclui até mesmo o nosso corpo. A pergunta é: será que nós estamos fazendo um bom trabalho? Será que Deus está feliz com a forma como eu estou cuidando da empresa, eu que sou um empresário? Que Deus nos ajude. Concordando ou não, você tem um plano financeiro. Pode não ser um bom plano, pode não ter escrito, mas ainda é um plano. E para a maioria das pessoas é algo parecido com isso. Deus lhe dá algo, você paga as contas. Geralmente não sobra, porque você gasta mais do que você ganha. Então você não tem margem para ser generoso e está quase sempre preocupado com o dinheiro. Você gostaria até de ser mais generoso, mais doador, mas o pensamento é: eu não posso porque já está faltando. Eu vim nessa noite para lhe dizer que generosidade não é uma questão de dinheiro, é espiritual. Porque muitos estão confiando em Deus para a salvação, mas não estão confiando em Deus para o seu dia a dia. A confiança às vezes está no dinheiro. E Jesus ensinou de que o dinheiro, ele é um senhor, ele é um Deus concorrente. E ele falou: vocês não podem servir a dois senhores. Uma escolha precisa ser feita: servirá a Deus ou servirá ao dinheiro? Pessoas generosas quebram esse ciclo, não acidentalmente, mas estrategicamente, intencionalmente, planejadamente. Elas quebram esse ciclo colocando Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não busque as coisas que você queria ter em primeiro lugar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Coloque em primeiro lugar na sua vida. A promessa de Jesus é que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Colocar Deus em primeiro lugar é um princípio poderoso que nos leva a desfrutar de todas as bênçãos de Deus. E colocar Deus em primeiro lugar vai passar sim por a devolução da 10ª parte da nossa renda. O nome disso é dízimo. Gostando você ou não, é um princípio que está no Velho Testamento, reforçado por Jesus no Novo Testamento. E para mim o dízimo vem antes mesmo da generosidade, porque é a minha expressão de fidelidade ao devolver esse ato para Deus. Organize as suas finanças. Planeje ser generoso. Coloque Deus em primeiro lugar, começando pelas suas finanças. E jamais se esqueça: é mais feliz quem dá do que quem recebe. O evangelho da generosidade, não é da prosperidade, da generosidade, começa em Deus, que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. E quando você começa a ser generoso, você reconhece que é mais abençoado dar do que receber. E isso muda o ciclo, isso quebra um ciclo na sua vida, isso muda uma trajetória quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. O ciclo normal: Deus dá algo para você, você gasta mais do que podia, fica preocupado, vivendo de salário em salário. Você gostaria sim de ser mais generoso, mas aos seus olhos isso não é possível. Deve ser só possível ser generoso para alguém que é muito abençoado. Mas por outro lado, quando você busca Deus em primeiro lugar, Deus supre, e você então começa a entrar por o caminho da generosidade. Coloca Deus em primeiro lugar, devolve parte da sua renda, 10% ao Senhor. E é o único lugar na Bíblia que ele diz: então fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar uma bênção sem medida sobre a vida de vocês.
E quando você faz isso, Deus provê, Deus te abençoa, Deus se mostra fiel. E isso edifica a sua vida. E de repente, ao invés de ficar preocupado, você se torna cada dia mais generoso. E você reconhece que será mais feliz por ser generoso. E por ser generoso, então você começa a desfrutar da prosperidade de Deus. E o meu conselho para você é que seja um passo de cada vez, um pouquinho de cada vez, mas que haja um planejamento, um desejo de fazer mais. Alguns anos atrás eu recebi um desafio dos céus. Eu falo isso com temor e humildade. Mas eu vi Deus não profetizando, me desafiando a aumentar a minha generosidade em 1% por ano. Passaram-se já alguns anos, mas até aqui o Senhor tem me dado graça de permanecer firme nesse propósito. Até onde eu vou? Não sei. Tem jurisprudência. Tudo é jurisprudência hoje em dia, né? Alguém já aconteceu, né, para abrir o caminho. Mas anos atrás eu li sobre, se não falha a memória, o dono da Gesslever, que chegou no ponto em que ele vivia bem com 10% e devolvia 90% a Deus em generosidade. Meu sonho seria chegar lá também, em nome de Jesus. Como isso é possível? Um passo de cada vez. Deus usou a vida do Eduardo, segundo tesoureiro dessa casa, para dizer: só tem um, reparte a metade com alguém, prove a sua generosidade. Eu tenho algumas coisas que eu preciso trabalhar no meu coração. Não gosto de compartilhar minha comida. Aqui eu lembrei que a pesquisa diz que as mulheres são egoístas quando se trata de chocolate. Pode ser qualquer comida. Eu dou a parte inteira para você e fico sem comer. Legal, meu coração funciona aí. Mas se você escolher um e eu escolher outro, e você querer um pedaço do meu, continue trabalhando, Senhor. Se você entrar por esse processo, daqui a pouco algo tão natural, e você começa a construir uma mentalidade de generosidade. Então você compra uma roupa e você doa uma roupa. Você compra um sapato novo, você ganha um sapato e você doa um sapato. Um ciclo vai acontecendo na sua vida, uma mentalidade começa a transformar. Eu não acho errado vender coisa usada, não. Você às vezes é bem cuidadoso, protege aquele bem e vende abaixo do valor de mercado. Abençoa alguém. Mas eu estou orando e acreditando que daqui a pouco você já não vai vender mais usado, mas você vai começar a orar e dizer: onde é que o Senhor quer que eu deixe isso? Então entra um móveis novo na sua casa e sai um móveis para abençoar alguém. Eu não quero atrapalhar o negócio de ninguém que estava vendendo algo para o irmão aqui na igreja, seja uma cadeirinha de bebê, um carrinho, não sei o que é. Não, irmão, se ele botou preço, vai lá, vai ser bênção para você. Mas estou dizendo que eu sonho com esse progresso de nós entendermos a cada dia que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu volto a frisar para terminar. Eu creio que isso é um degrauzinho por vez. Se Deus pedisse para eu doar a minha casa hoje, eu não teria condições. Mas Ele sabe o que o meu coração já alcança, abrir mão e compartilhar, desde que não seja comida. Você entendeu que é a comida que está no prato, né? E você entendeu que estou falando para a mulher e para a filha que vai na praça de alimentação, tem 50 coisas, elas escolhem uma coisa, eu escolho outra e elas querem o meu pedaço, né? Abrace a generosidade em nome de Jesus.